Olá pessoal, muito feliz em poder dizer para vocês que hoje finalmente, a partir de agora, nós teremos condições sim de reprisarmos todos os assuntos já trabalhados em sala de aula. Espero que vocês aproveitem ao máximo o empenho, a vontade e o carinho ao qual nós produzimos todo esse material para vocês. Hoje eu selecionei o primeiro tópico do Arion Class, lembra dele? Ou seja, a gente vai relembrar aqui divisão em partes proporcionais. Quando nós falamos de uma divisão em partes proporcionais, é importante dizer para vocês que toda divisão ela é proporcional. O primeiro tópico da nossa aula será o seguinte, o que nós iremos abordar, Darlan? Nós iremos trabalhar com divisão em partes diretamente proporcionais. E para trabalharmos com esse tópico, eu selecionei, galera, um item, uma questão, para que a gente pudesse discutir, né, a melhor maneira de chegarmos ao ponto, ao que representa o trabalho com esse tipo de problema. Olha só, primeiro passo nosso. Observe o total de notas mostrados e leia o problema a seguir. Meu Deus do céu, olha para isso que é nota de R$50. Vamos verificar o que é que nós temos aqui. Na verdade, um pai quer dividir a quantia total das 14 notas de R$50 entre os seus dois filhos. Um de 3 anos e o outro de 4 anos. Para colocar na caderneta de poupança em partes diretamente proporcionais. Qual é a pergunta? Ele quer saber quanto coube a cada um de seus filhos. Pessoal, primeiro passo nosso sempre será determinarmos o total, tá? Ou seja, quanto é que nós temos para dividir, para repartir? Primeiro passo nosso, o total. Eu tenho exatamente 14 notas de R$50. 14 vezes 50 vai me dar um total de R$700. Esses R$700 serão divididos em partes diretamente proporcionais às idades de seus filhos. O mais novo tem 3 anos e o mais velho 4 anos. A partir de agora, vamos fazer aqui um acordo. As idades representarão para nós os parâmetros, ou seja, os nossos parâmetros são as idades 3 e 4. Galera, a gente não vai fazer igual a todo mundo. Toda vez que eu tiver uma divisão em partes proporcionais, não dá para esquecer. Eu tenho que lembrar, sim, do tamanho da parte proporcional. Ei, não copia nada. Presta atenção. Vamos lá, repete comigo. O tamanho da parte proporcional, lembra? Nada mais é do que uma divisão. Uma divisão entre quem? Uma divisão entre o total, o todo que eu tenho, pela soma dos meus parâmetros. Qual é o total? O total que eu tenho são os R$700. Vou dividi-lo pela soma dos parâmetros, lembra? A soma dos parâmetros são as idades, ou seja, 3 mais 4, isso vai determinar que o tamanho da parte proporcional é 100. Talvez você esteja se perguntando assim, pô Darlan, e para que eu quero o tamanho da parte proporcional? Caramba, se eu tenho o tamanho da parte proporcional, eu posso determinar sim quanto cada um colocará na sua caderneta de poupança. Sabe como? Vem comigo. Olha só. Logo, eu tenho o filho mais novo e o filho mais velho. Vamos lá? Qual é o parâmetro do filho mais novo? A idade dele. Qual é a idade dele? 3 anos. Eu vou multiplicar a sua idade pelo tamanho da parte proporcional, que é 100. Ou seja, quanto coube a ele? R$300. Vamos lá, o filho mais velho. Qual é o parâmetro do filho mais velho? A idade dele, galera. Qual é a idade dele? 4 anos. Qual o tamanho da parte proporcional? R$100. Ou seja, quanto ele colocará na caderneta de poupança? R$400. Então, olha, fica a dica. Todo problema que nós tenhamos é uma divisão em partes proporcionais, fica ligado. Primeira coisa é buscar o tamanho da parte proporcional. Beleza? Tranquilo? Massa. Não precisa copiar. Depois tu volta, reprisa isso bem direitinho, tá? Primeiro passo agora nosso foi exatamente trabalharmos com a divisão em partes proporcionais. E aí, Darlan, qual é o próximo tópico? Claro que eu não vou esquecer divisão em partes inversamente proporcionais. Ei, chega aqui pertinho. Muito cuidado agora, muita atenção, tá bom? Lembra que a sua preocupação sempre serão os parâmetros, perfeito? Então vem comigo. Primeiro passo agora. Olha esse exemplo, com calma. Divisão em partes inversamente proporcionais. Observe o total de notas. Eu tenho agora notas de R$20.
Antes era 50, mas vamos embora. Eu tenho então agora o seguinte, vamos lá. Um pai dá para cada um de seus filhos R$ 100 de mesada, quando nenhum deles, durante o mês, não falta ao respeito, não brigam, não arengam entre si. Neste mês, o filho mais novo foi advertido e levou uma chamada 2 vezes. E o filho mais velho, 3 vezes. Ele vai dividir essa quantia que ele dispõe em partes inversamente proporcionais ao número, à quantidade de advertências de cada um. A pergunta, mais uma vez, qual é? Quanto cada um receberá de mesada esse mês? Tá ligado? Então, chega aqui pertinho e vamos embora. Por favor, não copia, tá bom? O vídeo vai ficar aí para vocês, tá certo? Então, vem aqui comigo. Primeiro passo nosso, o total. Então, a primeira coisa que a gente tem que buscar aqui agora é o seguinte. Quantos filhos eu tenho envolvidos? 2. Cada um desses filhos deveria receber quanto de mesada? R$ 100. Então, qual é o total que eu tenho para dividir? 200. Só que agora essa divisão, ela será feita em partes inversamente proporcionais. Mas inversamente proporcionais a quem? Agora, ao número de advertências. É aí que vem o grande problema quando a gente trabalha com divisões em partes inversamente proporcionais. Problema sim, mas não para você, ok? Não para você. A partir de agora, vamos aqui comigo. Se eu tivesse uma divisão em partes diretamente proporcionais, os parâmetros, sim, seria o número de advertências, ok? Mas como a divisão ela será feita em partes inversamente proporcionais, os nossos parâmetros não serão os números de advertências, mas sim o inverso de cada um deles. Ou seja, o mais novo foi advertido 2 vezes, ou seja, 1/2, o inverso dele. O mais velho foi advertido 3 vezes. O parâmetro não vai ser o número de advertências, e sim o inverso de cada uma delas. Tranquilo? Então, quais são os seus parâmetros? Ah, Darlan, 1/2 e 1/3. Perfeito. Ei, vem aqui pertinho. A gente vai trabalhar com frações. Caramba, é trabalho demais sem necessidade. Olha a dica do Darlan. Chega. Eu tenho aqui 2 frações, 1/2 e 1/3. Na verdade, na maioria dos problemas, quando a divisão é feita em partes inversamente proporcionais, isso vai acontecer. Você não pode ter problema com isso, tá? Então, olha o que eu vou fazer. Eu pego 1/2 e 1/3, os denominadores. Tiro o mínimo. O mínimo, o MMC entre 2 e 3, qual é, galera? 6. Olha a sacada. Vou pegar esse 6 e multiplicá-lo por cada um desses termos. Olha só o que eu vou ter. 6 vezes 1/2 vai dar 3. 6 vezes 1/3 vai dar 2. Sabe o que é que a gente acabou de descobrir? Ao invés de nós trabalharmos com frações, eu consegui tornar os meus parâmetros sendo números inteiros. O que isso quer dizer? Que a gente vai trabalhar menos. Então, a partir de agora, os nossos parâmetros não são mais 1/2, muito menos 2 e 3, mas sim 3 e 2. Darlan, tem os parâmetros, beleza. Tem o total também. Qual é o total a ser dividido? 200. Divisão em partes proporcionais, eu lembro de quê, galera? Isso, tamanho da parte proporcional. Ei, repete comigo aqui. O tamanho da parte proporcional, repete, nada mais é do que uma o quê? Divisão. Uma divisão entre quem? O total e a soma dos teus parâmetros. Me ajuda? Qual é o total? Quanto você dispõe para dividir? R$ 200. Quais são os parâmetros? Volta para cá. 3 e 2. Então, ó, 3 mais 2. Ou seja, 200 dividido por 5, R$ 40. R$ 40 é o tamanho da parte proporcional. Ei, já lembra alguma coisa? Se você tem o tamanho da parte proporcional e os parâmetros, você sabe quanto cada um vai receber de mesada? Exatamente isso. O que é que nós iremos fazer agora? Logo, filho mais novo, filho mais velho. Vem comigo. Qual é o parâmetro do filho mais novo? Oi? 3. Vou pegar o parâmetro dele e multiplicar por quem? Pelo tamanho da parte proporcional. Qual o tamanho da parte proporcional? 40. 3 vezes 40 dá quanto? 120. 120 será exatamente
a quantia que coube ao filho mais novo. O filho mais velho, quem é ou qual é o parâmetro dele? 2. Então eu vou pegar o parâmetro dele e multiplicar pelo tamanho da parte proporcional, ou seja, 40. Assim, R$ 80. Beleza? Tranquilo? Se não ficou claro, galera, relaxa. O vídeo está aí com vocês. O que é que vocês fazem? Vai e volta. Beleza? Agora, olha só uma coisa. Acho e acredito que ficou claro para vocês que a nossa preocupação primária qual é? Os parâmetros e o tamanho da parte proporcional. Não esquece. Quando a gente tem uma divisão em partes diretamente proporcionais, os parâmetros eles são mantidos. Quando a gente tem uma divisão em partes inversamente proporcionais, o que aconteceu? Nós iremos não trabalhar com os parâmetros dados, mas sim com o inverso deles. Mas, sinceramente, eu estava pensando aqui comigo, lá com meus botões, e eu perguntei, caraca, como é que meu aluno ele vai encarar se ele tivesse uma questão onde simultaneamente, olha o que eu estou te dizendo, hein? Simultaneamente nós tivéssemos uma divisão em partes diretamente proporcionais e uma divisão em partes inversamente proporcionais. Como é que a gente sairia dessa? É por isso que você está aqui, no lugar certo, com a pessoa certa. Pode ter certeza. Vem aqui, fique ligado. Olha esse exemplo, tá? Um exemplo, inclusive, muito atual. Olha só o que nós temos aqui. Eu tenho, na verdade, a história é a seguinte. Existem duas cidades que elas criam um projeto para serem interligadas através de uma ponte. O custo dessa obra é um custo de 11 milhões de reais. Mas claro que esse custo ele vai ser dividido entre essas duas cidades. Poxa, Darlan, como é que vai ser feita essa divisão? Segundo o projeto, a divisão ela será feita em partes diretamente proporcionais ao número de habitantes, que no caso aqui, 80 mil e 60 mil. E a outra parte, a parte restante, será uma divisão em partes inversamente proporcionais, mas inversamente proporcionais à distância de cada uma delas até a ponte. A primeira cidade 10 quilômetros, a segunda cidade 20 quilômetros. Qual que é a pergunta? Poxa, qual vai ser o investimento de cada uma dessas cidades? Com quanto cada uma dessas cidades elas entrarão nesse empreendimento? Então, muita atenção agora, muito cuidado. Olha só aqui, não copia, galera, nada de copiar, tá bom? Vem para cá, olha só, chega bem pertinho, olha. Eu sei qual é a tua dúvida, tá? Olha lá, total, quanto é que eu tenho para repartir entre essas duas cidades? 11 milhões, é o meu todo, é o meu total. Esses 11 milhões vão ser divididos como? Primeiro passo, em partes diretamente proporcionais ao número de habitantes. Perceberam? Não mudamos os parâmetros, Por quê, Darlan? Porque a divisão é em partes diretamente proporcionais. A outra parte, ela ocorrerá a partir de uma divisão em partes inversamente proporcionais. Mas inversamente proporcionais a quem? As distâncias de cada cidade até a ponte. Ou seja, os parâmetros deveriam ser 10 e 20. Cola aqui. Mas a divisão é em partes inversamente proporcionais. Então, a divisão sendo em partes inversamente proporcionais, os parâmetros não podem ser as distâncias, mas sim o inverso de cada uma delas. Ou seja, o primeiro parâmetro não pode ser 10 quilômetros, vai ser o inverso de 10, 1 sobre 10. O segundo parâmetro não pode ser 20 quilômetros, mas sim o inverso dele. Tranquilo? Então, só para recapitular. Se quando nós temos uma divisão em partes diretamente proporcionais, eu mantenho os parâmetros. Quando a divisão ela é feita em partes inversamente proporcionais, os parâmetros que nós teremos são o inverso dos parâmetros dados. Darlan, mas é simultaneamente. Olha que maravilha. Vê que beleza. Quando isso acontece, não te estressa, cara.
Veja, você nasceu para ser feliz. Vem cá. Basta você multiplicar os parâmetros encontrados. Então, qual foi o primeiro parâmetro? O número de habitantes. Aqui estão. Multiplicado. Quais o segundo parâmetro? Exatamente as distâncias. Oi? O inverso das distâncias. Multiplicando isso aqui, pessoal, eu vou gerar novos parâmetros. 80.000 vezes 1/10, 8.000. 60.000 vezes 1/20, 3.000. Entenderam? Você só vai fazer isso se e somente se, repito, se e somente se você estiver trabalhando no problema simultaneamente com o quê? Com divisões diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Ei, quais são os teus parâmetros? Chega, 8.000 e 3.000. Calma, tu tem os parâmetros? Tem. Tu tem o total a ser dividido? Tem. Então tu tem que trabalhar com o quê? O tamanho da parte o quê? Proporcional, ok? Vem cá. Tamanho da parte proporcional. Repete comigo, vai, não pode esquecer não. Tamanho da parte proporcional é uma divisão, beleza? Uma divisão entre quem? O total. O total e quem, Darlan? A soma dos parâmetros. Ou seja, qual é o total que eu tenho? 11 milhões. Vou dividir por quem? Pela soma dos parâmetros. Ei, quais foram os parâmetros gerados? Como é que eles surgiram? Pelo produto dos parâmetros anteriores. Vamos lá? 8.000 mais 3.000. 8.000 mais 3.000 dá o quê? 11.000. 11 milhões dividido por 11.000, o tamanho da parte proporcional é 1.000. Ei, se eu tenho o tamanho da parte proporcional, cara, e os parâmetros, eu sei quanto cada cidade investiu? Perfeito! Olha só que beleza. A cidade A e a cidade B. Vamos lá? Qual é o parâmetro da cidade A? 8.000. Vou multiplicá-lo pelo tamanho da parte proporcional. Qual que foi? 1.000. 8.000 com 1.000 eu vou ter um custo de 8 milhões. A cidade B, vamos lá, qual é o parâmetro da cidade B? 3.000. Então, 3.000 vezes o que, galera? O tamanho da parte proporcional. E foi qual? Qual é esse tamanho da parte proporcional? 1.000. 3.000 vezes 1.000, 3 milhões. Tranquilo? Relaxa. Toma tua aguinha com calma. Vai lá dentro, dá um beijo em mamãe, em papai e volta e revisa esse vídeo. Galera, fica tranquilo. Está tudo dentro da sua cabeça. Voltamos já já. Olá, galera. Tô de volta. Confesso, tava com saudade, hein? Vamos lá. Olha só, dando continuidade, prosseguimento à nossa aula, eu separei aqui para vocês um assunto que estará sempre presente no Enem, que é exatamente escala. E para a gente trabalhar com escala, a primeira coisa que eu queria lembrar a vocês é que a escala, na verdade, ela nada mais é do que uma razão. Lembra? Razão é uma divisão. É uma divisão entre quem, Darlan? Entre um desenho, né, o comprimento no desenho e o seu tamanho real. Uma coisa que eu queria que vocês lembrassem, que vocês não esquecessem. Lembra, repete comigo. Não copia, tá? Vem comigo, repete comigo. Olha só, atenção. Essa regrinha você não tem o direito de esquecer, tá, galera? Vem cá. Se eu tenho o desenho e quero encontrar o real, eu vou multiplicar. Se eu tenho o real e quero o desenho, eu vou dividir. Então, repetindo, a escala ela é uma divisão, ela é uma razão. Uma divisão, uma razão entre quem? Quem é que ela envolve? O desenho e o real, certo? Se eu tenho o desenho e quero encontrar o real, eu vou ter um produto. Se eu tenho o real e quero o desenho, eu vou ter uma divisão. Mas calma, para você entender melhor, vem aqui comigo. Vamos imaginar que eu tivesse aqui uma escala que fosse uma escala de 1 para 200. Darlan, o que é uma escala de 1 para 200? Eu estou afirmando para vocês que a cada 1 centímetro no desenho, Darlan está aqui com um papel, com a folha e dá um traço. Um traço de 1 centímetro no desenho equivale, na verdade, a 200 centímetros no real. Vê esse exemplo que eu separei para vocês. Eu tenho certeza que todo mundo conhece essa grande obra de Brennan, né? Imagina que essa obra aqui, que aqui eu tivesse uma maquete e aqui fosse ela no seu tamanho real. Você sabe que a escala que você tem a sua maquete é de 1 para 200. Galera, chega aqui, visualiza isso.
desenho real. Se eu tenho o desenho e quero encontrar o real, eu vou o quê? Multiplicar. Multiplicar, no caso, por quem? Por 200. Se eu tenho o real e quero o desenho, uma medida no desenho, naturalmente eu vou o quê? Dividir por 200. Por isso, é extremamente importante lembrar disso aqui. Do desenho para o real, eu multiplico. Do real para o desenho, eu divido. Vamos entender isso melhor? Vamos cá. Pessoal, vamos imaginar que eu tivesse a altura da obra de Brenan na maquete. Essa altura eu vou chamá-la de H. Ei, estou no desenho. Se eu tenho a altura no desenho e eu conheço a escala, eu tenho como determinar a altura real dela? Claro que sim. Por quê? Do desenho para o real, eu multiplico a medida por quem? Por 200. Então, ó, a altura real será 200 vezes H. Tranquilo? Só que tem um detalhe. Essa obra, ela está fixada numa determinada região. Se ela está fixada numa determinada região, naturalmente ela terá uma área. Então vamos imaginar que na maquete eu tivesse uma área A. Claro que no tamanho real eu vou ter uma área. E qual vai ser essa área? Volto a repetir. Se eu tenho o desenho e eu quero encontrar o real, eu vou multiplicar, no caso, por quem? Por 200. Por que por 200? Porque a escala é de 1 para 200. Então vem aqui comigo. Se a área é A, qual vai ser a área real? Vai ser A multiplicado por 200. Opa, tem um detalhe. A gente está trabalhando com área, não é? Se a gente está trabalhando com área, não pode ser por 200. Tem que ser por 200 ao quadrado. Unidade de medida. Poxa, Darlan, mas eu estava olhando para essa obra e ela tem um volume, ela tem uma capacidade. Verdade? Claro que sim. E Darlan, e a gente poderia relacionar esses volumes? Claro! Por quê? Vamos imaginar que na maquete o volume fosse V. Poxa, se eu tenho volume na maquete, eu tenho como encontrar o volume real, sim ou não? Claro que sim. Não copia, tá? Vem para cá. Por quê? Porque se eu tenho volume na maquete, eu tenho volume no desenho. Eu tenho uma escala. Então, para encontrar o volume real, basta multiplicar por quem? Por 200. Então, nesse caso, o volume será o volume do desenho multiplicado por 200. Que 200 que nada! A gente está trabalhando com capacidade, com volume. Então, nós temos que pegar, multiplicar por 200? Lógico que não. 200 seria o quê? Comprimento, que é a altura. 200 ao quadrado foi por quê? Porque a gente está trabalhando com área, superfície. Se a gente está trabalhando com volume e capacidade, a gente tem que multiplicar por 200 ao cubo. Tá claro isso? Tranquilo? Beleza? Que coisa boa, tá? Então, escala é uma razão do desenho, pela medida que eu tenho no desenho, pela medida real. O que é que eu tenho que lembrar? Toda vez que eu tiver o desenho e quiser a medida real, eu vou multiplicar. Se eu tiver o real e quiser a medida no desenho, eu vou o quê? Dividir. Tranquilo, galera? Maravilha. Agora eu queria chamar a atenção de vocês para um seguinte. Comparações entre escalas. Estávamos aqui em Recife, eu e minha família, e resolvemos sair de Recife até Gravatá. Mas, na verdade, ficou aquela discussão, vamos para Gravatá? Aí meu filho disse assim, o Dan virou e disse assim, não, pai, vamos para Caruaru? Eu digo, poxa, ir para Caruaru, pô, vai estar mais um trânsito muito intenso, pô, será que vai ser legal? Ele, muito esperto, foi e pegou o mapa de Pernambuco. Ao pegar o mapa de Pernambuco, ele percebeu que esse mapa ele estava numa escala de 1 para 30 milhões. Vamos comigo? O que é uma escala de 1 para 30 milhões? O Darlan está garantindo que a cada centímetro no mapa, eu tenho 30 milhões de centímetros onde? No real. Só que o intuito dele pegar o mapa de Pernambuco foi tentar encontrar o melhor trajeto para Caruaru, o caminho mais curto. E aí, com o avanço da tecnologia, nós temos acesso, por exemplo, ao Google Maps, né? E no Google Maps ele viu um percurso ao qual ele gastaria 1 hora e 59 minutos. O que me chamou a atenção foi o seguinte, foi que a escala aqui no Google Maps ela era de 1 para 10 milhões. Ou seja, na verdade, ele pegou o mapa de Pernambuco, que ele já tinha, e uma determinada região do interesse dele, que seria o caminho de Recife a Caruaru, ele resolveu ampliar.
para que ele tivesse um detalhamento melhor, uma imagem melhor do que o destino que ele pretendia fazer, o caminho que ele pretendia executar. E a partir daí, grava isso. A escala nesse mapa é de 1 para 10 milhões. Pessoal, na boa, fazer o que em Caruaru? Assistiu? Meu amigo. Chegando lá, opa, meu amigo, é bom demais, não tem como negar. Volta pra cá. Olha só a minha pergunta. Eu tenho 2 mapas. Esses mapas, eles têm escalas diferentes, correto? A pergunta é, qual dentre eles apresentará o maior detalhamento? Ok? Já foi questão do Enem. A dica é a seguinte. Aqui, se você pegar um e dividir por 30 milhões, você vai ter um determinado valor. Se você pegar um e dividir por 10 milhões, você vai ter um outro valor. Pessoal, qual dos 2 valores seria o maior? Naturalmente, do segundo mapa. A dica é a seguinte. Se aqui é de 1 para 30 milhões, eu estou dizendo que a cada centímetro no mapa, eu tenho 30 milhões de centímetros no real. Quando eu tenho de 1 para 10 milhões, eu estou dizendo que a cada 1 centímetro no mapa, eu vou ter 10 milhões de centímetros no real. O mapa que terá o maior detalhamento será aquele que tiver a menor relação real. O mapa que terá o melhor detalhamento, o mapa que foi ampliado, é aquele que tiver a menor relação real. Portanto, olhando para esses 2 mapas rapidinho, qual é o que tem a menor relação real? O primeiro ou o segundo? O segundo. É isso aí, galera. Então, não se preocupa. Escala é um exemplo de competência e habilidade muito presente no Enem. E a única coisa que eu te peço é que você volte a dar uma olhada nesse tópico novamente, porque isso está tudo aí dentro da sua cabeça. Um grande abraço, galera, e até a próxima semana. Lembra, próxima semana nós teremos aula novamente, quarta-feira, das 21 horas até as 23 horas. Uma surpresa maravilhosa para todos vocês. Beijo no coração. Até mais, galera.